É domingo à noite. Você abre o caderno, aquele caderno novo, com as páginas ainda lisas. O caderno cheira a possibilidade. Você escreveu a meta com a letra mais caprichada possível. Talvez até sublinhou. E sentiu aquela clareza estranha, quase física, que só aparece quando ainda não começamos nada. Como se a ideia sozinha já fosse uma forma de progresso. Na segunda-feira você começou. Na quarta, esqueceu. Na sexta, se sentiu culpado. E no domingo seguinte, abriu o caderno de novo. Você já percebeu que faz isso há anos? Porque o problema não é o caderno, não é a segunda, não é a ausência de disciplina ou a falta de força de vontade. O problema é que você está tentando sair de um ciclo usando exatamente o mesmo mecanismo que o ciclo usa para se sustentar. E enquanto continuar acreditando que a solução é tentar mais, ou tentar diferente, ou tentar com mais determinação, continuará alimentando o mesmo motor que o prende no lugar. Do lado de fora parece simples, parece um problema de execução. Você tem uma intenção, você tenta, algo falha, você recomeça. A narrativa que a maioria das pessoas conta sobre si mesma é essa: tentativa, falha, recomeço. E dentro dessa narrativa a solução é óbvia: tentar com mais consistência, tentar com mais método, tentar com mais vontade. Mas essa leitura deixa de fora a parte mais importante, porque o que está acontecendo de fato não é tentativa, falha, recomeço. O que está acontecendo é tentativa, desconforto, fuga, culpa, promessa reparadora, tentativa. O ciclo não começa com a falha, começa com o desconforto que vem logo depois do começo. Aquele momento em que a coisa que você queria fazer se torna real, concreta, difícil, e a distância entre o que você imaginou e o que está diante de você se torna insuportavelmente visível. E então você foge, não necessariamente em fuga dramática, em distração, em procrastinação, em fazer qualquer outra coisa que não seja aquilo. Depois vem a culpa. E aqui está a primeira inversão que ninguém te conta. A culpa não é o castigo pelo ciclo, ela é o ingrediente ativo. Sem culpa, não há promessa de recomeço. Sem promessa de recomeço, não há ilusão de controle. E sem ilusão de controle, a mente precisaria encarar algo muito mais difícil do que a falha. Precisaria encarar a incerteza de que vem depois de mudar de verdade. Existe uma figura que os gregos conheciam muito bem: cobra que devora a própria cauda, o Ouroboros. Durante séculos foi usada como um símbolo de eternidade, de ciclo, de retorno. Mas havia algo mais perturbador nessa imagem que os intérpretes às vezes deixavam passar. A cobra não está se destruindo, ela está se sustentando. O ato de consumir a si mesma é a que mantém viva. O ciclo de autossabotagem, ele tem essa mesma lógica. Cara, não é um erro, é uma função. É um sistema autossuficiente, autorregulado, que usa o esforço de quem tenta quebrar o ciclo como combustível para manter o ciclo intacto. Cada promessa de recomeço reabastece o motor. Cada ritual de culpa, absolvição, fecha o circuito. Viktor Frankl escreveu, a partir das experiências mais extremas que um ser humano pode atravessar, que o sofrimento sem sentido é insuportável, mas que o mesmo sofrimento, quando integrado a uma narrativa, ele se torna tolerável, até transformador. O que ele talvez não tenha dito explicitamente, mas que o comportamento humano demonstra com uma regularidade perturbadora, é que a mente também é capaz do inverso: construir sofrimento que faz sentido para evitar um vazio e não faz nenhum. O ciclo de autossabotagem é esse sofrimento com sentido. Enquanto você estiver no ciclo, tentando, falhando, culpando-se, prometendo, recomeçando, estará ocupado. Existirá dentro de uma narrativa com começo, meio e fim, que se reinicia. E narrativa, mesmo dolorosa, é melhor que a ausência de narrativa. É melhor do que o silêncio que fica quando paramos de correr. Seria confortável se isso fosse raro, se fosse uma peculiaridade de certos temperamentos, de certas infâncias difíceis, de certas configurações psicológicas incomuns, mas a psicologia comportamental documentou o ciclo como uma consistência que não deixa muito espaço para exceções. Procrastinação crônica, dietas reiniciadas toda segunda-feira, projetos abandonados no mesmo ponto, sempre. Relacionamentos com o mesmo roteiro, pessoas diferentes. O ciclo não é uma falha de caráter, é uma resposta aprendida. Uma resposta que em algum momento da história de cada pessoa faz sentido, porque protegia de algo, da rejeição, do fracasso público, da decepção, da responsabilidade de ser o único autor da sua própria vida. Você é o protagonista. E como toda resposta que funcionou, o sistema a internalizou, a automatizou e tornou visível.
invisível a ponto de a pessoa sentir que está tentando se libertar, enquanto na verdade está executando o ciclo com perfeição. É aqui que a leitura popular sobre autossabotagem ela falha. Ela trata o comportamento como irracional, como uma ausência de lógica, mas o comportamento ele não é irracional, ele é hiperracional. Dentro do sistema de premissas que o organiza, quebrar o ciclo não é uma questão de querer mais, é uma questão de perceber as premissas que o sustentam. E as premissas estão enterradas fundo o suficiente para que a maioria das pessoas nunca as examine. Então, deixa eu te perguntar uma coisa diretamente. Quando você pensa na mudança que mais quer fazer na sua vida, a que fica na mesma página do caderno há mais tempo, o que você sente? Não a motivação, não a determinação. O que você sente logo depois da determinação? Quando a realidade da mudança começa a tomar forma concreta, quando percebe quanto trabalho real existe entre onde você está e onde você quer chegar, quando imagina, nem que por um segundo, que pode tentar de verdade, mas ainda assim você não vai conseguir. Esse sentimento tem um nome, e não é preguiça, cara, não é covardia, é a antecipação do custo de uma revelação. Porque enquanto você estiver no ciclo, existe uma crença protegida que o ciclo preserva intacta. Eu poderia se eu quisesse de verdade. É uma crença poderosa. Ela garante competência, mas sem exigir prova. Garante potencial sem exigir execução. E o ciclo, ao manter você sempre recomeçando, mas nunca chegando, preserva essa crença indefinidamente. Romper o ciclo não é apenas mudar o hábito, é abrir mão dessa narrativa. É aceitar a possibilidade de tentar de verdade, com presença, com continuidade, sem a rede de segurança do recomeço ritual. E descobrir que acontece, que pode ser bom, que pode ser decepcionante, que pode ser algo completamente diferente do que você imaginou por anos. E essa incerteza, perceba, é genuinamente assustadora, mais assustadora do que o ciclo. É por isso que o ciclo existe. O que é individual se torna coletivo quando a cultura ao redor organiza a própria narrativa do sucesso em torno do recomeço. Existe uma indústria inteira construída sobre a promessa de reinicio. Programas de detox que começam na segunda-feira, planejamentos anuais que se vendem em janeiro, retiros que prometem que dessa vez vai ser diferente. A linguagem do recomeço é a língua franca da produtividade contemporânea. E ela é, em sua estrutura mais profunda, uma linguagem que fala de ciclo, não contra ele. Porque o recomeço não é progresso. É um ritual de absolução. Cada vez que alguém diz dessa vez vai, está apagando a culpa acumulada, não construindo algo novo. O caderno novo, a segunda-feira, o dia 1 não são pontos de partida reais, são apagadores. E apagar não é o mesmo que avançar. Apagar é voltar ao zero, sem ter processado o que aconteceu entre o último zero e este. E começar sem ter aprendido é, em termos práticos, reiniciar o sistema sem ter corrigido o bug. A cultura do recomeço é eficiente porque captura exatamente o momento no que as pessoas são mais vulneráveis, o momento da culpa, e oferece com uma embalagem brilhante e linguagem empoderada exatamente o que o ciclo precisa para reiniciar, uma nova promessa carregada de esperança. Não por maldade, mas porque a esperança vende, e porque a estrutura do ciclo cria demanda perpétua por esperança. Mas existe uma camada mais profunda que a cultura e o comportamento aprendido. Existe uma função que o ciclo cumpre tão bem, tão silenciosamente, que a maioria das pessoas jamais a nomeia. O ciclo protege de ter que ser o autor completo e responsável da própria vida. Isso parece abstrato, então deixa eu tornar concreto. Enquanto você estiver tentando mudar, existe sempre uma razão externa para não ter chegado onde quer. Faltou tempo, faltou condição, faltou o momento certo. O ciclo cria perpetuamente essas razões e, ao criá-las, distribui a responsabilidade entre você e as circunstâncias. Você está tentando, mas poxa, o mundo não coopera, as circunstâncias não colaboram para que eu chegue lá. Mas se você quebrar o ciclo, se você tentar de verdade com presença, sem o ritual de culpa e recomeço, a distribuição de responsabilidade ela muda completamente. Porque agora é só você. As escolhas que você fez, o esforço que você aplicou ou não, o resultado que veio ou não, sem álibi. E o que é mais difícil, sem a garantia de que o resultado vai justificar o risco de se expor completamente. Porque o ciclo garante uma coisa que a mudança real ela não pode garantir: narrativa. O ciclo é uma história conhecida, tem um personagem, tem um arco dramático, tem os momentos, a culpa, a redenção, tem um começo esperançoso, o recomeço. É uma história que você já viveu tantas e tantas e tantas vezes que sabe exatamente como vai se sentir em cada parte. A mudança real não tem roteiro. E para uma mente que se aprendeu a se organizar em
torno de narrativas conhecidas, o desconhecido não parece liberdade, parece abismo. Então, o que você faz com isso? A resposta não é disciplina, não é motivação, não é encontrar o método certo, o app certo, o mentor certo, porque qualquer coisa que você adicione ao ciclo sem modificar a estrutura, você vai ser absorvido. O ciclo vai usar um novo método como um novo ritual de recomeço. Vai usar o app como uma nova forma de gerenciar a culpa, vai transformar o mentor em mais uma promessa de que dessa vez vai ser diferente. O que quebrar o ciclo exige é algo muito mais silencioso e muito mais difícil. Exige tolerância e desconforto, sem fuga, sem punição e sem promessa reparadora. A mudança começa no momento em que você falha e não faz nada a respeito. Não se pune, não promete, não recomece com euforia a segunda-feira. Apenas continua de onde parou no dia seguinte, sem cerimônia, sem ritual, sem a narrativa do recomeço. Isso parece muito simples, né? Mas não é. Porque continuar sem cerimônia depois de uma falha significa privar o seu sistema de combustível. Significa não processar a culpa como promessa. Significa habitar o desconforto sem convertê-lo em motivação dramática. Significa agir sem a euforia do recomeço, que é a parte que o ciclo usa para fazer a tentativa parecer diferente das anteriores. Significa, em termos práticos, fazer a coisa menos épica e mais eficaz que existe. Continuar de forma modesta e constante, sem precisar de cada retomada parecer um novo recomeço. Porque, cá entre nós, não é um novo recomeço. É o mesmo trajeto que foi pausado. E perceber essa diferença entre recomeçar e continuar é provavelmente a distinção mais importante que alguém pode fazer enquanto quer sair do ciclo, simplesmente reiniciá-lo com outro nome. Chegamos ao fim desse ensaio, mas antes de encerrar, eu preciso ser honesto sobre uma coisa. Tudo que foi dito aqui pode, se você não tiver cuidado, ser absorvido pelo ciclo. Pode se tornar mais um conteúdo que você consumiu sobre autossabotagem, que gerou um momento de reconhecimento intenso, que produziu uma nova promessa de mudança, será lembrado na próxima abertura do caderno como prova de que dessa vez você entendeu de verdade. E o ciclo, ele não tem vergonha de usar a consciência do ciclo como novo combustível. Então o que fica aqui não é uma solução, o que fica é uma imagem. A imagem de você abrindo o mesmo caderno, escrevendo a meta, sentindo a mesma clareza, precede a ação sem custo real. A imagem do ciclo visto de fora não como falha de caráter, mas como sistema funcionando exatamente como foi projetado para funcionar. O que essa imagem exige de você não é motivação, não é determinação, não é uma nova estratégia. Exige uma pergunta. A mesma pergunta que atravessou esse ensaio inteiro sem nunca ser respondida diretamente. Porque a resposta ela não está aqui. Ela está em você, em algum lugar que você provavelmente já sabe onde fica, mas prefere não olhar com frequência. Se você realmente quisesse mudar, o que você estaria evitando encarar? Não como acusação, como a única pergunta que importa. Se você gostou um pouco do que eu te trouxe nesse texto, se inscreve no canal, deixa uma curtida e eu vou criar uma comunidade, não agora, porque esse vídeo está sendo gravado no dia 26/4/26. Mas daqui a exatos 3 meses, eu vou criar uma comunidade de todo mundo que se tornar membro do canal. Você vai poder se tornar membro e vai fazer parte da minha comunidade, onde você vai ter acesso a conteúdos exclusivos e a discussões com todas as outras pessoas que estão indo para o mesmo caminho que ti. Então, se isso fizer sentido para ti, se inscreve no canal e se torne um membro. Um abraço, até o próximo.